Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar na nossa aula de matemática, tá? Para finalizar o nosso livro didático com um assunto novo, tá bom? Então vocês vão abrir o livro didático de vocês para a gente começar a nossa aula. Matemática, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didáticos da página 48 à página 51, tá? Igual, diferente ou parecido. Este é Pablo Picasso, um pintor espanhol que nasceu em 25 de outubro de 1881 em Málaga, na Espanha, e faleceu em 8 de abril de 1973 em Mogins, na França. Além de pintar muitos quadros, alguns muito famosos, foi escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Estas são caricaturas de Pablo Picasso. Aqui nós temos caricaturas, percebam que tem uma deformação, tá bom? Nos rostos que estão expostos aqui, tá? Caricatura é um desenho que exagera no traço de algumas características marcantes do rosto ou do corpo de uma pessoa. A intenção, em geral, é sensibilizar e fazer rir. Diga aí, você conhece algum quadro de Pablo Picasso? Vocês conhecem algum quadro? Já ouviram falar de algum quadro? Já foram a algum lugar que tem um quadro de Pablo Picasso? Você já viu outras caricaturas? Caricaturas são comuns em jornais, revistas, né? Onde eles fazem normalmente, eles colocam as pessoas de forma deformada. Vocês já devem ter visto em revistinhas, não é isso? Em jornais, tá? Isso é muito utilizado. Nas caricaturas de Pablo Picasso, quais características foram consideradas marcantes? Então a gente vai voltar lá naqueles quadros para a gente ver o que foi considerado marcante, tá bom? O que nós podemos ver aqui nos quadros, né, que fizeram da caricatura do Pablo Picasso, é a questão dos olhos, né? Eu acho que isso vocês devem ter reparado, que todas elas colocaram o olho de Pablo Picasso caído, né? Há uma deformação na parte dos olhos e do nariz, tá? Então, em todas elas aqui, ó, percebam que os olhos eles não estão simétricos, né? Eles não estão na mesma posição dos olhos normais, tá bom? Se alguém fizesse uma caricatura sua, quais características você acha que seriam usadas? O que vocês acham que alguém destacaria em vocês se vocês se transformassem em caricatura? Se alguém fizesse uma caricatura de vocês? Qual a parte do rosto, tá, ou do corpo vocês acham que alguém daria ênfase e faria uma espécie de deformação para transformar em caricatura? As caricaturas podem ficar parecidas com a pessoa, quer dizer que dá para saber quem é a pessoa desenhada, mas não é como uma foto comum, em que as características da pessoa permanecem como são, sem exageros. A seção agora lápis na mão. Uma malha quadriculada pode ser modificada para fazer transformações em uma imagem, é isso que a gente vai ver agora. Estes desenhos foram feitos usando como modelo o quadro ao lado. Então, nós temos aqui, tá, o que seria o desenho original, tá bom? E aqui nós temos 3 malhas quadriculadas, onde a imagem de algum modo foi modificada, tá? Essa primeira, percebam que não há modificação. Ela é exatamente o desenho, né, a imagem que está aqui. Então, a imagem foi colocada nessa malha quadriculada. Na segunda malha quadriculada, percebam que os quadradinhos foram esticados, né? Eles foram esticados, transformando em retângulos aqui, o que esticou também deformou a primeira imagem, tá? Então, o rosto ficou um rosto mais fino, o nariz ficou um nariz mais fino e mais caído, tá bom? Então, já mudou as características do original. E nessa terceira aqui, a mesma coisa, só que ao invés de fazerem, né, o esticamento vertical, fizeram na horizontal, o que ampliou, olha só, o tamanho do nariz, percebam que ampliou o tamanho do nariz, deixou o rosto mais largo, tá? Comparado ao original, a orelha mais larga comparado ao original, a cabeça mais larga comparado ao original. Então, aqui houve uma deformação da imagem. Letra A. Quais são as semelhanças entre os 3 desenhos? A semelhança que nós podemos destacar aqui é o quê? São as cores. As cores não foram modificadas, concordam? Então, nós temos aqui as cores que não foram modificadas, os membros que a primeira imagem possui, as outras também possuem, tá bom? Quais são as diferenças entre eles?
As diferenças, sim, nós temos as diferenças de proporção, tá? Percebam que aqui nas malhas quadriculadas é possível ver que há uma diferença de proporção em cada imagem, em cada figura, tá bom? Então, elas não estão mais da mesma forma que a original, tá? Qual deles se parece mais com o modelo? A número 1, a número 2 ou a número 3? Obviamente, nós percebemos que é a número 1, né? A número 1 é como se a imagem tivesse sido só colocada aqui na malha quadriculada, não houve modificações na malha quadriculada, tá? Diferente da número 2, que nós vemos aqui, que ela teve uma espécie de esticamento, né, na vertical, e a número 3, que nós tivemos uma espécie de esticamento na horizontal, tá bom? O primeiro desenho foi feito respeitando as proporções do modelo, que é aquele primeiro do quadro 1. Né? Imagine que sobre o quadro foi aplicada uma malha quadriculada. É como se tivessem colocado a malha quadriculada em cima do desenho original, como está aqui. Depois, sobre uma malha com quadradinhos menores, o desenhista foi copiando as linhas dentro de cada quadradinho. Desse modo, o desenho 1 ficou com a mesma aparência do original, mas em tamanho menor. Essa transformação é chamada de redução. Então, qual é a primeira coisa que nós estamos vendo aqui sobre a questão da deformação, né, de uma imagem em uma malha quadriculada? Nós temos uma que chama redução. Por quê? Você pega o desenho original e coloca numa malha quadriculada onde a proporção dos quadrados são menores, que é como ele está mostrando aqui. Se eu pegasse esse desenho e transferisse para essa malha menor, mas respeitando os quadradinhos que foram utilizados para fazer o desenho, eu teria o mesmo desenho, só que em tamanho reduzido, tá bom? Letra D, as malhas usadas para fazer os desenhos 2 e 3 são diferentes da malha quadrada. Quais diferenças você nota? Como nós vimos aqui, a malha 2, ela tem, né, os quadrados como se eles tivessem sido esticados, tá, na vertical, se transformando em retângulos, tá bom? E aqui nós tivemos outro tipo de efeito, que é como se eles tivessem sido esticados na horizontal. Então, aqui ele alargou, tá bom? É como se ele tivesse alargado a imagem, e aqui é como se ele tivesse esticado a imagem, tá bom? Então, essas são as diferenças das malhas. Perceba que aqui nós temos um quadrado, tá? Aqui já não é um quadrado mais, aqui ele já está numa proporção diferente. E aqui também, ele já deixou de ser um quadrado, ele se tornou um retângulo também, que foi esticado na horizontal, tá bom? Esses desenhos são parecidos com o modelo? Explique sua resposta. Se nós olharmos, o desenho é sim parecido, as características são as mesmas, né? Os membros do rosto são os mesmos, as cores são as mesmas, então a gente consegue identificar de onde foi tirado, né? A gente consegue identificar um rosto nele. Se fosse o rosto de alguém conhecido, você identificaria a pessoa conhecida, tá bom? Só que em proporções diferentes. Então, sim, esses desenhos são parecidos com o modelo? Sim, eu explico sua resposta. Vocês podem dar a explicação que vocês acharem melhor, mas se baseando em quê? Que o fato de ter sido transformado, né, modificado a proporção da malha quadriculada onde o desenho foi colocado, as características da imagem são as mesmas, tá? Características de aparência. Ele tem as mesmas cores, as cores não foram modificadas, os membros que tem no rosto da figura foram as mesmas, então ele tem os olhos, a boca, o nariz, tá bom? O que mudou foi a proporção em que eles foram desenhados, tá? Nesses casos, houve uma deformação do modelo original. Essa técnica é utilizada em caricaturas. Então, aqui nós achamos como as caricaturas são feitas. Eles pegam alguma parte do corpo, tá? E deformam. Deformam de que forma? Esticando, ou na vertical ou na horizontal, para dar uma proporção diferente a alguma parte do rosto ou do corpo ou de uma imagem. Tá? Esse processo, então, esse caso, a gente chama de deformação, tá? Veja essa deformação que acentuou ainda mais o tamanho do nariz. A malha utilizada aqui tem linhas curvas, não é mais uma malha com quadradinhos iguais. Então, olha só, percebam que aqui nós já temos já é diferente a proporção de todos os quadradinhos, tá bom? Eles não seguem uma única proporção. São como se estivessem ondulados
né? Parece que eles fazem uma espécie de ondulação. E isso faz com que partes desta figura, né, já que a gente viu a figura original, fiquem de tamanhos e proporções diferentes. Então percebam que aqui o nariz, ó, do desenho, né, do original, ficou muito maior e esticado, tá? Do que a proporção que nós vimos do desenho original. É possível usar os recursos do computador para fazer transformações em figuras, mas fazê-las à mão é divertido e é bom ver o resultado deste trabalho. Número 2. Observe a figura desenhada sobre uma malha de 7 linhas com 7 quadrados em cada linha. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá bom? E nós temos aí 7 quadrados em cada linha. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos aqui uma malha quadriculada de 7 por 7. Observe também as malhas 1, 2 e 3 a seguir. Nas malhas aqui de 1 e 2, gente, percebam que aconteceu a mesma coisa que aquela figura que a gente viu na primeira página. Esse desenho aqui de uma casa, né, que parece ser uma casa, pode ser uma fábrica, né, alguma construção, percebam que a proporção já mudou. Esse aqui aconteceu a mesma coisa, como se ele tivesse sido esticado na vertical. Perceberam? Como se os quadradinhos tivessem sido esticados na vertical, fazendo com que ficasse mais estreito, né, o desenho, como se a gente tivesse afinado o desenho e esticado, não é isso? Já na malha número 2, perceba que a gente teve o alargamento da figura, tá? A figura parece mais larga, então o desenho parece ser maior, só que de forma o quê? Na questão da largura. Olhem por aqui, ó, principalmente aqui, ó, os telhados, né? Olha aqui a diferença. Aqui nós temos a mesma divisão. Era um quadrado que foi partido ao meio, onde a gente fez aqui um triângulo, certo? Ó, tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. Do original é a mesma coisa, tá? Só que a diferença aqui é que a proporção mudou. Aqui é como se eu tivesse esticado na vertical e aqui é como se a gente tivesse esticado na horizontal, tá? Então percebam a diferença, mas se trata do mesmo desenho. O que mudou é a malha quadriculada e a forma que ela foi colocada. E aqui no modelo 3 também, tá? Que nós temos sim outra diferença aqui, ó. Percebam novamente que essa malha aqui ela foi esticada, tá vendo? É como se a gente tivesse esticado, tá? O desenho novamente na vertical. Então houve uma deformação, tá bom? Então observando aqui a diferença entre elas, nós percebemos que há deformações, tá? Dois tipos de deformações como a primeira figura. E nessas aqui, ó, a gente não tinha colocado antes, o que houve nessas duas aqui? Percebam que nessa aqui nós tivemos também uma deformação, só que nessa aqui nós tivemos uma redução, tá? É como se o desenho tivesse sido reduzido. Então nessa nós temos uma redução, mas ele se manteve fiel ao desenho. E na número 2, uma deformação, tá bom? Converse com seus colegas e professores sobre suas observações e depois responda as perguntas. Como é a malha 1? A malha 1 nós vemos que é o quê? É apenas uma redução das demais, né? É uma redução da primeira imagem. Compare com a original verificando os números de linhas e de quadrados e o tamanho dos lados dos quadrados, tá? Então a gente pode ver que na número 1 nós temos apenas o quê? A redução, tá? Aqui, ó. Nós temos aqui na número 1 apenas a redução, que é a número 1, essa aqui de baixo. Se nós fizermos um comparativo entre esta imagem e esta, nós vamos perceber que ficou do mesmo jeito, só houve uma redução. Então, os quadrados aqui são menores, mas ele continua respeitando a proporção, tá? Diferente dos outros, que se a gente olhar aqui, o número 2 e o número 3, já tem a deformação. A número 3 é como se tivesse esticado a figura e a número 2 é como se a gente tivesse alargado a figura. Portanto, retomando o que a gente tinha visto, na número 1 foi uma redução da imagem, tá? Foi apenas uma redução. E nas números 3 e 2 aconteceu a deformação, tá? Então, respondendo a pergunta, compare com a original. Então, a malha 1 tem 7 linhas com 7 quadrados em cada linha. Então, a malha 1 continuou respeitando as proporções. A medida dos lados dos quadradinhos é a metade da medida dos lados dos quadrados da malha da figura original. Então, é como se a gente tivesse pegado a malha original e reduzido pela metade,
tá bom? E as malhas 2 e 3, como são? Aí sim nós temos uma descrição bem maior, né? Eu sei que no livro de vocês o espaço é pequeno, porque nós já tivemos esses problemas antes, né? O problema de proporção que o livro coloca, às vezes perguntas que deveriam ter resposta curta, eles colocam muito espaço para responder, e o que mais acontece, infelizmente, é o contrário. Vocês têm pouco espaço para uma resposta que tem que ser longa. Tá bom? Então, o que eu sugiro para vocês é que vocês puxem, né? Façam setinhas e puxem para outras partes do livro, ou que vocês tentem resumir o que está sendo escrito sem perder as informações principais da resposta, tá bom? Então, na malha 2, a largura dos retângulos é igual ao lado dos quadrados da malha original, tá? Então, aquela número 2, ela fica com a mesma proporção, o quê? Ela tem o lado do quadrado do mesmo jeito, tá? Só que modifica a altura, tá? E a altura é a metade dessa medida. Na malha 3, a altura dos retângulos é igual ao lado dos quadrados da malha original. E a largura é a metade dessa medida. Ambas têm 7 linhas, com 7 retângulos em cada linha. Começando já visualmente, que a gente percebe que deixou de ser quadrado e começa a ser um retângulo, certo? E o que muda? É como se eu tivesse pegado a original e achatado, para que ficasse metade, em uma delas, metade da proporção, tá bom? E a outra é como se a gente tivesse pegado aquela malha quadriculada original e esticado, dobrando o tamanho da imagem, tá bom? A letra B, você vai copiar a figura original nas malhas. Confesso para vocês que eu não entendi porque o livro colocou isso, sendo que já tem a imagem da figura, né? Já tem a casa desenhada na malha quadriculada, então não teria como vocês realizarem um desenho novamente, não tem uma malha quadriculada aí disponível para isso, tá? Como você acha que serão as figuras em cada malha? Foi o que nós já vimos, né? A questão de que uma fica mais esticada na vertical, tá? Então ela é reduzida na largura e fica mais longa, e a outra o contrário, ela é achatada, né? Ela é reduzida no comprimento e ela é ampliada na largura. Tá bom? Então, depois de copiar, indique em cada uma o tipo de transformação que ocorreu, que foi o que nós já fizemos, tá? Aqui, ó, que o livro é como se o livro estivesse voltando à atividade de novo, mas nós já fizemos. A primeira aqui, o que houve foi uma redução, tá? Então, ela mantém fielmente o desenho acima, a mesma quantidade de quadrados, tá? De linhas e de colunas, só muda o tamanho. Então, ela é fiel aqui à proporção, tá, do desenho, só que de forma reduzida. Então, aqui houve uma redução. Na número 3, que está aqui em cima, nós percebemos a deformação daquele modo. É como se eu tivesse esticado o desenho, tá? Ele perde na largura, tá bom? Ele vai perder essa largura aqui, mas ele vai ficar maior. E aqui, o contrário, é como se eu tivesse achatado ele e ele ganha na largura. Tá bom? Portanto, esta imagem número 3 e essa imagem número 2, nós tivemos aqui foi uma deformação, tá? Que é o que está pedindo para a gente fazer na letra B. Na letra C, esses são os telhados da casa no modelo e nos desenhos 1, 2 e 3, que nós já fizemos, né? Cada um foi aumentado sem deformar para facilitar as medições dos ângulos. Modelo, tá? É aquele modelo original. Aí nós temos o 1, o 2 e o 3, que seriam os telhados, como eles ficaram em cada imagem. Percebam que aí nós temos triângulos, certo? E nós já estudamos os triângulos e estudamos, inclusive, os ângulos, tá bom? Então, percebam que aí nós temos marcações de ângulos, ó. Eu tenho marcações de ângulos e percebam que com as modificações, estes ângulos ficaram diferentes. Este ângulo e este ângulo são o mesmo, tá? Lembra que só a proporção que mudou do tamanho, mas ele não foi deformado, só houve a redução? Então, eles possuem o mesmo ângulo. Já o número 2 e o número 3 possuem ângulos diferentes. Percebam que aqui o ângulo é menor e aqui ele já tem uma abertura maior, tá? Então, aqui, ó, destaque o medidor de ângulo do material de apoio. Vocês vão pegar o material de apoio de vocês, relacionado a essa atividade, destacar aqueles medidores triangulares, que são medidores de ângulo, tá bom? Os ângulos marcados em cinza no medidor são iguais e medem a metade de um ângulo reto.
Lembra que o ângulo reto tem 90 graus. Então, se é metade do ângulo reto, ele tem que ter 45 graus. Então, os ângulos marcados em cinza no material são iguais e medem a metade de um ângulo reto. São os ângulos de 45 graus do material de apoio de vocês. Compare os ângulos marcados nos telhados com um ângulo de 45. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão colocar o triângulo, que vocês têm o medidor de ângulo que vocês têm, tá? No material de apoio de vocês, em cima aqui de onde nós estamos vendo o ângulo, para saber, tá bom? A proporção, a quantidade que esse ângulo tem, tá? Converse com a sua turma e com o seu professor sobre o que observou em relação aos ângulos. Depois confira se o texto abaixo explica o que vocês conversaram. Então, aqui nós temos o texto, ó. Os ângulos dos telhados do modelo e da malha 1, que são esses dois, que são desenhos feitos em malhas quadradas, são iguais a 45. Então, este ângulo e este ângulo são iguais, a diferença é o tamanho da malha, mas o ângulo é o mesmo. O ângulo do telhado desenhado na malha 2, que é esse aqui, é menor do que 45 graus. Então, este ângulo aqui, ele é menor que 45 graus. E o ângulo do telhado da malha 3, tá? Ele é maior do que 45 graus. Percebam aqui pela abertura, né? Então, ele é um ângulo maior que 45 graus. No modelo, a altura da porta é igual à largura da janela. Então, percebam que aqui e aqui nós temos a mesma figura, tá? Só que uma está na vertical e a outra na horizontal, mas elas possuem a mesma medida, tá bom? E nos desenhos 1, 2 e 3, como é essa relação? Use a régua para conferir essa relação. Converse com sua turma e com seu professor, escreva sobre o que observaram. Então, o que a gente observa? Que no desenho 1 a relação é a mesma, tá? Mas no outros não é. Então, na 1 ele respeita a proporção da imagem original, tá? Só tem a redução da imagem. No desenho 2, a altura da porta é a metade da largura da janela, tá? Então, já muda a proporção. E no desenho 3, a altura da porta é o dobro da largura da janela. É por isso que eles fizeram aquele comparativo da janela e da porta, tá? A gente vai ver isso também num outro desenho aqui na número 3, para a gente entender essa diferença de proporções, tá bom? Número 3, as ampliações são transformações que mantêm a aparência do modelo. Ampliar é a operação inversa de reduzir. Então, uma é oposta à outra. Reduzir, eu vou diminuir alguma coisa. Ampliar, eu vou aumentar alguma coisa. Ou seja, o desenho que fazemos fica maior do que o original. Veja como podemos fazer ampliações. Aqui nós temos um exemplo de ampliação. Nós temos uma figura original aqui e ela está sendo ampliada 2 vezes, tá? Ela foi ampliada aqui uma vez e ela foi ampliada aqui uma segunda vez. Percebam uma coisa, aqui nós já temos uma modificação. Vocês conseguiriam dizer para mim que diferença a gente já vê aqui nas malhas quadriculadas de cada um? Percebam que nesta malha quadriculada, a quantidade de quadradinhos que eu tenho não é a mesma quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais essa aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos o dobro, tá? De quadradinhos. Letra A. Observe atentamente as ampliações. De que modo elas foram feitas? Nós temos 2 modos. Neste modo aqui, nós aumentamos o tamanho do quadrado. Então, prestem atenção. Ele está perguntando os modos de ampliação. A gente tem que conhecer 2 modos de ampliação. Qualquer coisa que a gente for ampliar. A figura original aqui, ela foi ampliada 2 vezes. De quais modos? Nessa aqui, na ampliação, desculpa, da número 1, nós tivemos o quê? Dobrou-se o número de quadradinhos, tá? Então, o número de quadradinhos dobrou. Então, em vez de ter 7 quadradinhos aqui, nós temos 14 quadradinhos, tá? Então, ele foi ampliando a quantidade de quadrados que envolviam cada parte do barco.
Já na ampliação 2, aqui nós temos a mesma quantidade, respeitando a mesma proporção. A diferença é que os quadrados foram colocados de forma maior. Então, portanto, se ampliou-se apenas o tamanho do quadrado, o desenho também continua com as mesmas quantidades preenchidas de quadradinhos, só que quadrados maiores, tá? Observe atentamente as ampliações. De que modo elas foram feitas? Então, depois de conversar com sua turma e seu professor, ajude a escrever um texto coletivo sobre o modo de fazer as ampliações e copie, tá, gente? Isso aí vocês vão fazer no caderno, tá? Façam no caderno de vocês. O que a gente concluiu aqui? Que há dois modos de fazer as ampliações. Tem o modo, né, de dobrar a quantidade de quadrados, então a gente modifica a quantidade de quadrados utilizados no desenho, ou a gente apenas muda a proporção, aumentando o desenho, aumentando a malha quadriculada, né, o tamanho dos quadradinhos, ou reduzindo essa malha quadriculada, tá bom? Para a gente entender isso melhor, tem uma imagem, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui em cima para vocês, onde tem a marcação deste quadrado aqui. Estão percebendo que neste quadrado tem um quadrado? Tá? Para a gente pegar e focar numa parte aqui para vocês entenderem. Aqui eu tenho um quadradinho ocupando essa parte azul. Aqui eu tenho um quadradinho ocupando essa parte azul. Mas nesta malha quadriculada aqui, esse quadradinho foi dividido em 4 quadradinhos menores. Tá? Vocês vão ver pela fotografia aqui, ó, pela imagem, que aqui, ó, naquela que tem que foi só ampliado o tamanho dos quadrados, tá? Aqui manteve um quadrado representando essa parte azul. Já na outra, que foi dividida em 14 vezes aqui, ó, nós temos 4 quadradinhos para representar a mesma parte, tá bom? Então, aqui fica mais nítido para vocês verem, tá? Letra B, complete as frases corretamente usando os termos a seguir. Se precisar conferir as medidas, use a régua. Um dos termos a seguir está sobrando, tá? Então, nem todos serão encaixados, não vai sobrar. Na ampliação 1, todas as medidas são o dobro das medidas da original. Na ampliação 1 é aquele momento em que se amplia só o tamanho dos quadrados, portanto, é o dobro das medidas da original. Tá? Na ampliação 2, todas as medidas são o triplo das medidas da original. A figura original tem todas as medidas iguais a 1/3 das medidas da ampliação 2, tá? Porque aqui, ó, na afirmativa anterior, se as medidas, né, da ampliação 2 são o triplo das medidas da original, portanto, a original tem as medidas iguais a 1/3, tá bom? Ela tem a terceira parte, é como se o inteiro tivesse sido dividido em 3 partes iguais da medida da ampliação 2. A ampliação 1 tem as medidas menores do que a ampliação 2, e a figura original pode ser considerada uma redução das ampliações 1 e 2, tá bom? Gente, nas reduções e ampliações, os ângulos se mantêm iguais aos do original e as medidas de todos os comprimentos se modificam do mesmo modo. Ou seja, se usarmos o dobro de uma medida, todas serão multiplicadas por 2. Se uma medida for dividida por 3, todas serão divididas por 3. Nas deformações isso não acontece, tá? Então a deformação ela não segue essa questão. Quem segue essa questão apenas é a questão da ampliação ou redução da imagem, tá? Mas na deformação, não. Número 4, destaque as malhas quadriculadas no material de apoio e faça ampliação dessa figura dos dois modos que aprendeu, depois escolha-as em seu caderno. Aqui nós temos as malhas quadriculadas, tá? Vocês vão ver lá no material de apoio de vocês, tá bom? Nós temos uma malha aqui e nós temos aqui outras malhas, tá? A malha número 2 e as malhas aqui nesta parte. Então, são 4 malhas ao todo que vocês vão utilizar, tá bom? Lá no material de apoio de vocês, tá? E aí, o desenho é esse, gente. Vocês vão pegar esse desenho e fazer ele na malha quadriculada, nas malhas quadriculadas dos dois modos que você aprendeu. Quais foram os modos que você aprendeu? Você aprendeu a fazer a redução, né, da figura ou a deformação. A deformação pode ser feita, né, de forma vertical,
tá? Diminuindo-se a largura e você como se estivesse esticando, tá bom? Ou também da forma onde você estica a figura, tá? Você alarga a figura e diminui no comprimento. E a redução da imagem, tá? Então, vocês vão poder fazer aqui e a ampliação, tá? Ele diz que 3, mas eu diria que são 2 formas só, mas eu diria que 3, tá? Porque nós também temos a ampliação, tanto é que esta malha, ela é maior, tá bom? E como é que a gente vai fazer? Como é que vocês vão fazer para passar esse desenho para a malha? Basta vocês seguirem os quadradinhos. Vai ser a regra do quadradinho. Vocês vão olhar onde o desenho se inicia. Aqui nós vamos ver que nós estamos vendo que o desenho se inicia aqui na segunda linha. Então, vocês vão manter e começar na segunda linha da malha quadriculada que vocês vão usar. Aí aqui ele começa na segunda linha, em qual coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, segunda linha, sexta coluna. Então, vocês vão pintar o primeiro quadradinho. Aí, a partir disso, vocês vão olhando quantos quadradinhos tem abaixo e onde eles ficam. E vão colorir até conseguir fazer a árvore que está sendo representada aqui, tá bom? E vão colar no caderno de vocês, tá? Pra gente dar o visto no final do bimestre. E a número 5. Observe a figura modelo, indique qual foi a transformação feita em cada figura e explique sua resposta. Percebam que nós temos aqui o modelo original, tá? Que está sendo representado. E agora ele quer saber o que aconteceu em cada uma das imagens a seguir, tá bom? Número 5, observe a figura modelo, indique qual foi a transformação feita em cada figura, novamente, né? Explique sua resposta. Desse modelo aqui, o que houve, gente, na A? Percebam que na A nós temos o quê? O comprimento, ele foi modificado, tá? Então, aqui, ó, ao invés de representar em três quadradinhos aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a ampliação vertical, o que deforma a figura original, tá? Só que aqui não houve o respeito de proporção, porque se ele fez a ampliação aqui, também devia ter feito a ampliação aqui, isso não ocorreu. Perceba que continuam com 3 quadrados e 3 quadrados, tá? Então, realmente houve uma deformação. Na letra B, nós temos aqui a situação inversa, onde ele dobra, assim, aqui a quantidade de quadradinhos, tá? Aqui nós temos 6 quadradinhos, e aqui também 6 quadradinhos. Então, ele foi todo colocado em dobro, tá bom? Então, essa representação está em dobro. Na letra C aqui, percebam que ele preencheu como se tivesse preenchido o triplo, tá? Aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. E é como se cada linha dessa aqui tivesse sido triplicada. Então, nós temos uma linha, 2 linhas, 3 linhas para representar essa parte de cima. Temos essa parte central aqui também com 3 linhas, tá bom? E essa última parte aqui, onde seria representada apenas por essas linhas, nós temos a representação de 3. Então, na letra C, a gente pode afirmar que as medidas foram triplicadas, tá? E a letra D já é o contrário, a gente tem ela o quê? Reduzida, tá? Percebam que aqui os quadradinhos foram diminuídos, tá? Os quadrados estão menores na representação, portanto, houve uma redução do modelo original, tá bom? Então, aqui escrevendo no quadrinho que vocês têm logo abaixo, tá? A letra A é uma deformação, aumentou a altura da figura, mas a largura permaneceu igual à da figura original, como nós comentamos. Ele colocou, né, uma coisa maior, como se tivesse sido esticada, mas ele não fez essa ampliação também na largura, tá? Na B, uma deformação também, dobrou o número de quadradinhos apenas no contorno da figura. Deveria ser dobrado também a quantidade de filas de quadradinhos, então foi modificado. Tá? A letra C é uma ampliação, todas as medidas da figura foram triplicadas, tá bom? Foi uma ampliação triplicando a quantidade de quadrados. E finalmente a D, que houve uma redução, mas todas as medidas da figura foram divididas por 2, tá? Antes da gente passar para o número 6, eu queria mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? O que vocês terão que fazer desta árvore aqui, tá? Eu acredito que vai ser mais fácil já deixar para vocês aqui como vai ficar, tá bom? Numa malha quadriculada. Lembra que a atividade pede que vocês façam de 2 modos diferentes? Aqui nós temos a malha 1 com uma quantidade muito maior aqui, ó, de quadradinhos, tá? Dobrada a quantidade de quadradinhos. E aqui nós temos a outra malha onde os quadrados estão
maiores. É aqui que vocês vão reproduzir esta árvore, tá? Como que vocês vão fazer isso? Percebam que aqui, ó, para reproduzir na malha 2, basta eu colorir a mesma quantidade de quadrados, né? Então aqui nós temos na original, lá em cima, um quadradinho verde. Eu vou olhar onde ele se encaixa aqui e colorir um quadradinho. Já na malha 1, vocês vão perceber que a cada um quadradinho desta malha aqui, eu tenho 4 aqui. Então, vai ser a mesma coisa, vocês vão colorir este pedaço aqui, ó, que tem 4. E isso vai valer para os demais, tá bom? Então, aqui está a representação para vocês de como vai ficar, né, o desenho da árvore na malha quadriculada, na atividade 4, tá? Agora sim, na nossa número 6, finalizando, né, essa aula de hoje, use as malhas de linhas curvas do material de apoio para copiar o barquinho, que são aquelas duas que eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei todas juntas, mas lá no material de apoio vocês têm duas que são curvas, tá? Para copiar o barquinho, observe o efeito de usar quadrinhos com linhas curvas e colhas em seu caderno. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão ampliar este barquinho na malha que é curva, tá? Onde tem as medidas do quadrado, as formas do quadrado já não são originais e são curvas. Eu vou mostrar também para vocês como que vai ficar, tá bom? Para vocês terem uma ideia e poderem fazer. Aqui está, gente, tá? Nas duas malhas aqui, percebam que nós temos, né? É uma ondulação tendendo aqui, tá bom? Para o quê? Eu diria que para horizontal, tá? Porque é como se ele tivesse feito ondinhas na horizontal, tá bom? E aqui nós temos uma outra forma de ondulação, que parece que é mais, né, arredondada as partes aí do quadrado. Então, aqui nós temos duas formas de ondulação, onde vocês vão desenhar o mesmo barquinho. Como vocês vão fazer isso? Respeitem a proporção, tá? Olhem no original quantos quadradinhos ele ocupa. Aqui nós temos quadradinhos, a diferença é que eles estão ondulados, tá bom? Então, é isso que vocês vão desenhar na malha quadriculada e colar no caderno de vocês, tá? Nossa aula termina por aqui de hoje, tá bom? Sobre esse assunto. Depois, as dúvidas vocês tiram nas tutorias, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa, marquem que a gente tira nas nossas tutorias da semana que vem, tá bom? Boa atividade para vocês e até a próxima!